Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Sou o pastor Rodrigo Figueiredo, estarei dando início a mais um estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Estamos falando nesse momento sobre o tema Doutrinas Bíblicas, razões da nossa fé. E especificamente na aula de hoje, nós abordaremos alguns artigos que tratam sobre a escatologia, ou seja, sobre o estudo daquilo que ocorrerá no final dos tempos. Então, nós, para abordarmos esse tema sobre escatologia, trilharemos os seguintes tópicos. Primeiro, falaremos sobre algumas correntes escatológicas de forma abrangente. Em segundo lugar, trataremos dos artigos da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que podem nos ajudar a entender esse tema da escatologia. E assim, falaremos sobre o artigo de número 2, Deus, especificamente o ponto 2, que trata de Deus Filho, o artigo 19, que fala sobre os justos e os ímpios, e o nosso foco no estudo de hoje está no artigo de número 7, da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, Reino de Deus. Por isso que, em que pese, antes do 19, venha o 7, eu coloquei o artigo 7 por último, porque ele é o foco da nossa aula de hoje, o artigo de número 7, Reino de Deus. Assim, vamos dar início à nossa aula. Primeiro, como disse, iremos trazer as correntes escatológicas que são apresentadas contemporaneamente. Então, nós temos a primeira corrente sendo apresentada ali, que é o pré-milenismo pós-tribulacionista. O que é o pré-milenismo? O pré-milenismo é uma corrente de interpretação que entende que o milênio, palavra que aparece lá em Apocalipse, capítulo 20, o milênio se encontra no futuro. Milênio seria o reino de Deus, o reinado de Cristo, e esse reino de Cristo, o milênio, encontra-se no futuro. E antes do milênio, Jesus voltará. Então, a segunda vinda de Jesus dará início ao milênio. Por isso, pré-milênio, porque primeiro Jesus volta e após a vinda de Jesus, nós temos o milênio. Por isso, pré-milenismo. A volta de Jesus é antes do milênio, antes do reinado de Cristo. E esse reinado de Cristo, ele será aqui na Terra, politicamente. Para o pré-milenismo, o reino, o reino estabelecido por Cristo, ele é político, aqui na Terra, onde Jesus se assentará num lugar geográfico, lá em Jerusalém, no seu trono, e ali estará governando as nações. Então, Cristo governará politicamente num lugar geográfico aqui na Terra. Então, haverá um governo político visível aqui na Terra. E isso ocorrerá no futuro. A esse período chama-se milênio, que também é identificado como o reino de Deus, o reinado de Cristo, o reinado de Jesus, o reino dos céus, enfim. Então, é esse momento futuro. Então, dentro do pré-milenismo, existe o pré-milenismo pré-tribulacionista, o pré-milenismo meso- ou mid-tribulacionista e o pré-milenismo pós-tribulacionista. Então, a primeira imagem que aparece para a gente é o pré-milenismo pós-tribulacionista. Ou seja, agora a discussão não está em torno do milênio. Se o pré-milenismo, Jesus volta antes do milênio, agora a discussão está sobre a tribulação. Se a vinda de Jesus será antes da tribulação, no meio da tribulação ou após a tribulação. E aí você vai ter pré-milenista, pré-tribulacionista, Jesus volta antes da tribulação para arrebatar a sua igreja, pré-milenismo, meso ou mid-tribulacionista, Jesus volta no meio da tribulação para arrebatar a sua igreja, ou pré-milenismo pós-tribulacionista, que entende que Jesus volta após a tribulação, ou seja, a igreja passa pela tribulação. Então, aqui a discussão agora sobre pré-tribulacionista, meso-tribulacionista e pós-tribulacionista é se a igreja passa pela tribulação. Então, se para você
a igreja não estará na tribulação, você é um pré-tribulacionista. Se para você a igreja será arrebatada no meio da tribulação, ou seja, ela ficará 3 anos e meio, né, aqui na Terra, e na metade ela vai ser arrebatada, você é um meso ou um mid-tribulacionista. E se você entende que não, o povo de Deus sempre passou pelas tribulações, nunca esteve de fora das tribulações, sempre passou. E na grande tribulação, no momento em que o mundo mais vai precisar da igreja, Deus vai tirar a igreja de campo? Não, isso não vai acontecer, né? É como um time jogando e quando o time mais precisa do seu artilheiro, o técnico tira o artilheiro, né? Ou seja, no momento em que o mundo mais precisará da igreja, retirada do mundo a igreja, né? Então, pós-tribulação, a gente fala, não, a igreja vai passar sim, vai passar pela grande tribulação. E pós-tribulação, após a grande tribulação, Jesus volta e estabelece o milênio para o pré-milenista pós-tribulacionista. A imagem de baixo está escrito errado ali, tá pré-milenismo pós-tribulação, ele repetiu de cima, está errado, tá? Eu encontrei essa imagem na internet para nos ajudar, ela está errada. O certo ali é pré-milenismo pré-tribulacionista. Então, o pré-milenismo pré-tribulacionista vai entender que, após a vinda de Cristo, conforme está na imagem, né, nós teremos no futuro a segunda vinda de Jesus. E o pré-milenismo pré-tribulacionista, também chamado de dispensacionalismo, ele vai dizer que a segunda vinda de Jesus se divide em 2 fases. Então, ele vai afirmar isso. Olha, a segunda vinda de Jesus se divide em 2 fases. A primeira fase da segunda vinda de Jesus é o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada. A igreja não passa pela grande tribulação. Quando o anticristo se manifestar, a igreja não estará mais aqui, estará nos céus, nas bodas do Cordeiro. Após 7 anos de grande tribulação, ocorre a segunda fase da segunda vinda de Jesus, quando Jesus virá com a igreja que estava com ele no céu, vencerá o anticristo e os seus aliados e estabelecerá o milênio, né, que é esse reinado de Cristo aqui na Terra. E aqui é a mesma coisa do que falamos sobre o pré-milenismo pós-tribulacionista. É um reino político, geográfico em Jerusalém, Cristo governando as nações, né? Então é um reino visível também para o pré-milenismo pré-tribulacionista, conhecido como dispensacionalismo. A maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais assumem essa postura no Brasil como sendo doutrina, né? Por isso, esse é o pensamento mais difundido no Brasil, seja por meio das novelas que a gente assiste na televisão. Então, você liga a televisão, aí vai assistir, por exemplo, a novela Apocalipse. É esse sistema que está sendo apresentado, né? Você vai assistir uma literatura, vai ler uma literatura que trata do assunto, aí você lê Deixados para Trás. É essa a perspectiva que está sendo ali apresentada. Aí você liga na rádio para ouvir uma rádio gospel, né? Música gospel. É essa a perspectiva que vai estar sendo ali apresentada. Você vai conversar com um amigo, né? Um vizinho que é evangélico, é um crente, é um irmão em Cristo. Vai conversar com ele sobre o tema do final dos tempos. É essa a perspectiva que ele vai te apresentar. Então, de alguma forma, a gente está inserido no Brasil numa realidade onde o pré-milenismo pré-tribulacionista, ou seja, o dispensacionalismo, ele é majoritário. Porém, ele não é o único pensamento, né? E conforme nós vamos ver, ele se distancia e muito daquilo que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira apresenta sobre o final dos tempos. Então, recapitulando, o pré-milenismo pré-tribulacionista, também conhecido como dispensacionalismo, ele entende que após a primeira vinda de Jesus, onde ele é crucificado, ascende aos céus, nós vivemos esse período agora, que é o período da igreja, né? Então, ele faz uma separação entre o povo de Israel e a igreja, né? As promessas que existem no Antigo Testamento são para Israel, o povo de Israel, são promessas incondicionais para Israel.
Porém, Israel não aceitou a Jesus como sendo o seu Messias. Por isso, Deus abriu, né, uma espécie de parênteses na história do relacionamento de Deus com Israel, porque o relacionamento de Deus é com Israel. Porém, como Israel não aceitou o Messias, Deus abriu um parêntese na história. É uma espécie de plano B. Uma espécie de plano B. E esse plano B, esse parênteses na história, chama-se igreja. Né? A igreja é um parênteses, é um plano B de Deus. Né? Então, haverá um momento no futuro quando acabará esse tempo entre a vinda de Cristo e esse período da igreja, quando a igreja será, então, arrebatada. Na segunda vinda de Jesus, nessa segunda vinda que se divide em duas fases, primeira fase e segunda fase. A primeira fase da segunda vinda é o arrebatamento, né? E é um arrebatamento secreto, né? Onde as pessoas vão desaparecer. É aquela ideia do motorista que está dirigindo o carro e desaparecer. Então, se esse carro, né, ficar desgovernado, pode ficar desgovernado em caso de arrebatamento, né? Quem nunca viu esse jogo? Esse carro ficará desgovernado em caso de arrebatamento. É a ideia de que uns serão arrebatados e os demais ficarão, né? Ficarão nesta realidade aqui, o arrebatamento secreto da igreja. Então, a igreja é arrebatada e aí volta-se, então, à realidade, né, desse relacionamento de Deus com Israel. O anticristo se manifesta, primeiro ele trará a paz, né, a tranquilidade, depois ele se revelará quem ele é. Haverá guerra, então, entre ele, os seus aliados e Israel. Quando Israel estiver para ser derrotado, Jesus voltará na segunda fase da segunda vinda de Jesus, quando ele volta com a igreja. A igreja foi arrebatada, está no céu, nas bodas do Cordeiro. Então, na segunda fase da segunda vinda, ele volta com a igreja, destrói o anticristo, destrói os inimigos de Israel e há a conversão de Israel. Então, Israel se converte nesse futuro, na segunda fase da segunda vinda de Jesus, e então estabelece esse reino político tão esperado pelo judeu, né? O Messias político que foi esperado lá no primeiro século, agora vai ser então manifesto, esse Messias político, Jesus como Messias político, governando politicamente e geograficamente em Jerusalém as demais nações, né? Então, aqui nós teríamos então o milênio, é um governo futuro, é um reino futuro, onde Jesus governará politicamente a terra. Então, é um governo, é um reino de visível aparência. Como dissemos, é o pensamento majoritário entre os evangélicos no Brasil, porém, não é o pensamento que nós encontramos na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Próximo ponto, e entre o pré-milenismo pós-tribulacionista e o pré-milenismo pré-tribulacionista, existe o pré-milenismo meso ou mid-tribulacionista. E aí segue o mesmo esquema dos demais, com a diferença que ele vai entender que a primeira fase da segunda vinda de Jesus, ou seja, o arrebatamento, ocorrerá no meio da grande tribulação. Então, nós vivemos esse parênteses, né, essa lacuna da igreja. Começará no futuro a grande tribulação, o anticristo se revelará, inicia-se a grande tribulação, e a igreja passa metade da grande tribulação, 3 anos e meio. Então, na metade da grande tribulação, a igreja ela é arrebatada, por isso meso, por isso mid-tribulacionismo, no meio da tribulação. A igreja é arrebatada. Então, é a primeira fase da segunda vinda de Jesus, no meio da grande tribulação. Continua a ser aquelas questões, o anticristo perseguindo Israel, guerreando contra o povo de Deus, e ao final, né, da tribulação, que são 7 anos de grande tribulação, por isso 3 anos e meio, né? Então, ao final do 7º ano, Jesus volta na segunda fase da segunda vinda com a igreja, destrói o anticristo, destrói os seus aliados, Israel se converte, o Messias político é estabelecido e o reino de Deus, então, é realizado aqui na Terra com Cristo governando politicamente, geograficamente, é um governo de visível aparência, estará lá em Jerusalém. Então, essa é a perspectiva pré-milenista, pré-tribulacionista, meso-tribulacionista e pós-tribulacionista. Okay? A outra visão que existe em relação ao milênio, ao reino de Cristo, né, é o pós-milenismo. Né? O que vai dizer o pós-milenismo? O pós-milenismo ele vai entender
que nós vivemos esse período após a primeira vinda de Cristo, o evangelho está sendo propagado, as portas do inferno não resistem ao avanço da igreja, e haverá um momento no futuro, que não é muito bem demarcado, né? É um progresso que vai ocorrendo na história por meio da pregação do evangelho. Mas haverá um momento no futuro em que haverá uma grande influência do evangelho nas sociedades, né? Entre as nações, né? Então, na sociedade haverá uma grande influência do evangelho. Isso não quer dizer que todos serão cristãos, não é essa a proposta, mas é o entendimento de que existirão muitos cristãos. O evangelho se propagará entre as nações e a sociedade será regida pelos valores do evangelho. Então, esse momento vai ser um momento onde haverá melhores relações, melhores relacionamentos entre as pessoas, um ambiente mais pacífico, um ambiente mais harmônico, né? Por conta da sociedade sendo regida pelos valores do evangelho, que está sendo propagado. E nesse momento do futuro, então é futuro também, a esse momento chama-se milênio. Né? Esse momento é o milênio, é esse reinado de Cristo, quando a sociedade será regida pelos valores do evangelho. Então, por mais que não seja um governo político com Cristo fisicamente governando aqui na Terra, mas é um momento que ocorre também no futuro, tá? É um momento que ocorre no futuro e que a sociedade vai ser regida pelos valores do evangelho. Mesmo não sendo Cristo regendo, né, governando, sentado num trono, governando, como o pré-milenismo diz, mas é um momento em que a sociedade vai ser regida, governada pelos valores do evangelho. Né? Então, você pode perceber nesse momento o reino de Deus aqui na Terra, né, sendo realizado aqui na Terra. E após esse período, então, de reino de Deus, nós temos a segunda vinda de Jesus, que não tem primeira fase e segunda fase. A segunda vinda de Jesus é uma só. Né? Então, para o pós-milenista, ele vai dizer que não se divide em fases. Não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo que a segunda vinda de Jesus se divide em fases. Até mesmo essa proposta de falar que a segunda vinda de Jesus se divide em duas fases é até, de certa forma, uma forçação, né, para não entrarmos no erro de indicar que haverá uma terceira vinda de Jesus. Né? Porque, olha só, Jesus veio a sua primeira vinda na cruz. Aí, a segunda vinda é o arrebatamento. Acaba dando a entender que existe uma terceira vinda, que é para o estabelecimento do milênio, do reino de Deus. Para não dizer que tem uma terceira vinda, o que diz? A segunda vinda de Jesus se divide em duas fases, mas, na verdade, olha só, são três. Né? Na verdade, são três. Então, o pós-milenista vai dizer, não tem isso, não existe isso. É só uma segunda vinda. E Jesus vem pós-milênio. Pós-milênio. Então, pós-milênio, Jesus vem e, após a sua vinda, se estabelece o juízo final. Então, tem somente uma segunda vinda. E nessa segunda vinda de Jesus, pós-milênio, Jesus estabelece o juízo final, o julgamento e o estado eterno, né? A vida eterna. Então, essa é a perspectiva pós-milenista. Por fim, nós temos uma outra posição acerca do final dos tempos, que é a perspectiva amilenista. E essa expressão, amilenismo, ela pode dar a entender, né, que o amilenista ele não crê no milênio, porque a é negação. Né? Então, a milênio, não milênio. É como se o amilenista não entendesse no milênio. Por isso que muitos preferem uma outra expressão, ao invés de amilenismo. Chamam de a corrente do milênio realizado, porque o amilenista ele crê no milênio, sim, todos creem no milênio. Milênio é um tema bíblico, está na Bíblia, então todos creem no milênio. A questão é como compreendem, conforme nós estamos vendo aqui os sistemas, né, escatológicos. Então, o amilenista ele vai crer no milênio realizado. Então, ele vai entender que desde a primeira vinda de Jesus, nós já vivenciamos os últimos dias, né? Os eventos escatológicos foram iniciados, conforme o apóstolo Pedro vai dizer no dia de Pentecostes. Né? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu Espírito sobre todo. Então, Pentecostes, o Espírito Santo derramado, e Pedro interpreta isso como sendo vivenciado quando? Nos últimos dias. Então, desde o primeiro século, nós já vivemos os últimos dias. E Jesus disse, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então, se está, está. Então, o amilenista vai dizer, bom, o Cristo estabeleceu o reino está presente, ele está, e ele será consumado no futuro, na segunda vinda de Jesus.
Então, o amilenista entende que o milênio já se faz presente, o reino de Cristo já se faz presente na vida daqueles que se entregam ao senhorio de Cristo. Cristo reina, ele está entronizado, conforme vai estar narrado, né, em Mateus, né, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quer dizer, Cristo tem toda a autoridade. Conforme vai estar narrado também em Apocalipse, o Cordeiro, ele está entronizado nos céus. Apocalipse capítulo 5. O Cordeiro, ele está entronizado nos céus. E ele, então, quebra o livro selado e dá início aos eventos escatológicos. Cristo reina. Ele reina. Reina na vida daqueles que entregam-se ao senhorio dele. Então, o milênio já se faz presente, né? O reinado de Cristo já se faz presente desde sua primeira vinda. E terá a sua consumação, o reino de Deus terá a sua consumação na segunda vinda de Jesus, que é somente uma vinda. Na segunda vinda de Jesus, ocorrerão os eventos escatológicos finais, né? O arrebatamento, a ressurreição, o julgamento final e o estabelecimento de novos céus e nova terra, ou seja, o estado eterno, a eternidade. Então, vocês percebem aqui que a perspectiva amilenista, em certo sentido, se aproxima do pós-milenismo, né? Porque todo amilenista é pós-milenista em certo sentido, porque entende que Jesus volta pós-milênio. A questão é que, para o pós-milenista, o milênio, de alguma forma, vai estar mais evidente no futuro, né? Por meio da propagação do evangelho, o progresso do evangelho na sociedade. Para o amilenista, não. O milênio já se faz presente desde a vinda de Jesus Cristo e será consumado na sua segunda vinda. Então, essas são as diferenças básicas, né, gerais, entre as correntes de pensamento sobre o final dos tempos. É claro que dentro de cada um desse pensamento existem divergências também, né? Existem amilenistas que têm posições diferentes de outros amilenistas. Existem pós-milenistas que têm posicionamentos diferentes de outros pós-milenistas. E existem pré-milenistas que têm pensamentos diferentes de outros pré-milenistas, né? Então, assim, a nossa intenção aqui não é falar o que cada pessoa especificamente pensa sobre o seu sistema, não, é trazer uma ideia geral sobre o sistema, né? Eu gosto de falar isso porque toda vez que eu trato desse assunto, alguém sempre levanta a mão e diz, não, mas eu sou pré-milenista, pós-milenista, amilenista e não penso exatamente assim como você está falando. E essa pessoa está correta, né? Existe uma pluralidade de pensamentos dentro dessa macro-compreensão sobre a questão do milênio e a questão da tribulação. De forma geral, esse é o pensamento. E tem uma questão também que eu acho significativa de apontar, que para o amilenismo, diferente do pré-milenismo pré-tribulacionista, por exemplo, para o amilenismo, a igreja não é um parêntese, né? A igreja não é um plano B de Deus. Para o amilenista, a igreja, ela está no coração de Deus desde sempre, desde a eternidade. O Cordeiro de Deus foi imolado desde antes da fundação do mundo. Então, a igreja não é um plano B. A igreja, ela já estava no plano de salvação de Deus para com a humanidade. Em Abraão, foi dito que nele seriam benditas todas as famílias da terra, né? Então, assim, o amilenista vai trilhar nesse caminho, vai entender que Deus de dois povos fez um só, conforme vai aparecer nas cartas de Paulo, né? Vai entender que já não há mais judeu nem grego, mas todos são um. Então, essa é a perspectiva, né? Conforme também aparece nas cartas. Vai entender também que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Então, a igreja, né? A igreja mantém viva as promessas de Deus feitas a Abraão. Então, as promessas de Deus feitas no Antigo Testamento, que ainda não se cumpriram, cumprem-se na igreja. Cumprem-se na igreja. Então, não tem essa de um povo e outro povo, né? Para os amilenistas, é um povo só. É um povo só, é a igreja. Mas se no futuro, pastor Rodrigo, Israel se converter como um todo, como propõe o pré-milenista, vira igreja. Vira igreja. Assim como se os Estados Unidos se converter como um todo, se o Brasil se converter como um todo, se a China se converter como um todo, vira igreja.
vira igreja. Então, a igreja, ela está no coração de Deus, ela não é um plano B, não é um parêntese na história, né? Não é um parêntese, como o pré-milenismo, pré-tribulacionista, né, o dispensacionalismo apresenta. Para o amilenista, a igreja sempre esteve no plano de salvação de Deus. Então, não é um plano B, sempre foi o plano de Deus em relação à salvação. E aquilo que é prometido a Israel cumpre-se na igreja, porque a igreja é o novo Israel de Deus. Então, tem essas diferenças também em relação a esse tema da igreja e de Israel. Continuando, vamos entrar agora nos pontos da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira que abordam algo relacionado à escatologia, ao final dos tempos, e que pode nos ajudar quando chegarmos no ponto central que falaremos sobre o reino de Deus. O primeiro que eu destaco aqui é o artigo de número 2 da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que trata sobre Deus, e especificamente no tópico 2, que trata sobre Deus Filho. E dirá, então, no item 9, Deus Filho, ele voltará visivelmente. Então, aqui, a gente percebe a declaração apontando apenas uma segunda vinda, não tem divisão na vinda de Jesus, e essa vinda será visível. Dessa maneira, a perspectiva de um arrebatamento secreto perde o sentido aqui, se afastando da proposta do pré-milenismo pré-tribulacionista e do pré-milenismo meso- ou mid-tribulacionista, sobrando apenas o pré-milenismo pós-tribulacionista, o pós-milenismo e o amilenismo como possibilidades. Então, ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória, para julgar. Então, olha só, a vinda de Jesus está relacionada, né, que será visível, está relacionada ao julgamento. Então, o esquema pré-milenista, seja ele pré-tribulacionista, meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista, que entende que na vinda de Jesus se estabelece o milênio e o julgamento é só no final do milênio, se afasta daqui. Então, se afasta. Então, restam como possibilidades de esquemas escatológicos que se aproximam da declaração doutrinária o pós-milenismo e o amilenismo. O pré-milenismo como um todo, seja pré-tribulacionista, meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista, se afasta, porque entende que quando Jesus voltar, não volta para julgamento, volta para estabelecer o milênio. Então, se afasta da visão da declaração doutrinária da Convenção Batista, que diz que quando Jesus voltar é o julgamento, né? E o pré-milenismo diz que quando Jesus voltar, inicia o reino, né, o milênio, e o julgamento é só no final. Então, já se afastou aqui do pré-milenismo como um todo. Então, para julgar os homens e consumar a sua obra redentora. Como falamos, é o momento da consumação, é o julgamento e consumação, né? A partir daí é o estado eterno. Então, o pré-milenismo como um todo já ficou distante daquilo que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira nos apresenta. Continuando, a gente coloca aqui, então, o que podemos afirmar desse artigo da declaração doutrinária. A volta de Jesus ela é visível, na volta de Jesus ocorrerá o julgamento, e na volta de Jesus ocorrerá a consumação. Então, é visível com o julgamento e se estabelece a consumação da obra redentora. Ok? Dando continuidade. O artigo de número 19, justos e ímpios, diz assim: Deus, no exercício da sua sabedoria, está conduzindo o mundo e a história a seu termo final. Então, a história está caminhando para o seu momento final. E a partir dessa afirmação, de uma história que caminha para o seu termo final, o texto divide, então, alguns tópicos. Primeiro, em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal e visivelmente, em grande poder e glória. Então, nesse conduzir de Deus da história para o seu termo final, em primeiro lugar, ele afirma que Jesus voltará. Então, perceba que a volta de Jesus também está vinculada com esse conduzir de Deus da história para o seu termo final. E Jesus volta, então, a esse mundo visivelmente. Então, mais uma vez, critica-se aqui, né, ou se afasta da proposta do pré-milenismo pré-tribulacionista e do pré-milenismo meso-tribulacionista. Ponto 2. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Então, olha uma outra questão aqui sendo apresentada. Também em relação a essa história que caminha para o seu termo final.
Jesus volta. E vinculado com a vinda de Jesus, nessa história que caminha para o seu termo final, vinculado com a vinda de Jesus, que é visível, ocorre a ressurreição e o arrebatamento. Então, a gente percebe aqui na declaração o arrebatamento e a ressurreição vinculados com a vinda de Jesus. E aqui a gente se afasta, mais uma vez, da proposta pré-milenista, pré-tribulacionista, que não entende dessa maneira, o pré-milenismo mesotribulacionista, que também não entende dessa maneira, assim como do pré-milenismo pós-tribulacionista, que vai entender que a ressurreição também ocorre, primeiro, na vinda de Jesus, estaria então de acordo, mas ocorre uma segunda ressurreição no final do milênio. Então, aqui teríamos uma dificuldade, porque a declaração doutrinária coloca que a ressurreição ocorre na vinda de Jesus, e não divide, em primeiro e segundo, ocorre na vinda de Jesus. Essa ressurreição dos mortos, né, vinculados ao arrebatamento, ocorre na vinda de Jesus. O ponto número 2 vai dizer que os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Então, o texto apresenta que nessa história que está indo para o seu termo final, Jesus volta de forma visível e vinculado à volta de Jesus, ocorre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos, se unindo então todos com o Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe aqui esse argumento vinculando a volta de Jesus com a ressurreição e o arrebatamento, um tema que se afasta um pouco da proposta pré-milenista, pré-tribulacionista e da proposta pré-milenista mesotribulacionista, já que ela divide a volta de Jesus em duas fases. Então, estaria mais próximo aqui das outras propostas. Ponto 3. Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados. Então, olha aqui, mais um elemento sendo colocado. Essa história que vai para o seu termo final tem a volta de Jesus, ressurreição dos mortos e arrebatamento dos vivos. E também a ressurreição daqueles, né, que não são cristãos. Né? Os mortos sem Cristo também são ressuscitados nesse momento. Então, a gente percebe aqui mais um ponto que se distancia tanto do pré-milenismo pré-tribulacionista, do pré-milenismo mesotribulacionista e do pré-milenismo pós-tribulacionista. Porque, para a corrente pré-milenista no geral, né, a ressurreição daqueles que não estão em Cristo não ocorre na vinda de Jesus. A ressurreição daqueles que não estão em Cristo ocorre no final do milênio. No final do milênio para o julgamento final. Então, o julgamento é no final, a ressurreição dos que não estão em Cristo também ocorre no momento final do milênio. Então, aqui se afastaria dessa perspectiva pré-milenista, ficando mais próxima do pós-milenismo e do amilenismo. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo as suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Então, olha aqui, o tribunal sendo também vinculado com esses eventos relacionados à volta de Cristo. Então, a volta de Cristo, arrebatamento, ressurreição, ressurreição dos ímpios e julgamento final. Então, a vinda de Cristo ocorre junto com os eventos escatológicos derradeiros, com os eventos escatológicos últimos. E aqui, então, estaria mais próximo do pós-milenismo e mais próximo do amilenismo, se afastando do pré-milenismo como um todo, seja o pré-milenismo pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista. Os ímpios condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão castigo eterno separados de Deus. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Então, estar eterno, estar eterno. Então, a gente percebe aqui essas afirmações do documento doutrinário vinculando a vinda de Jesus com a realização dos meios. Então, sobre o termo final da história, Jesus Cristo voltará visivelmente, ressurreição e arrebatamento, tribunal de Cristo, estado eterno. É uma visão mais simples, sobre a escatologia. E a gente pode afirmar, então, a partir do artigo 19, que Jesus voltará visivelmente, ocorrerá a ressurreição
o arrebatamento, o julgamento e o estado eterno, céu ou inferno. E agora a gente chega ao nosso ponto central da aula de hoje, que é o reino de Deus, né? Que é onde ocorre a maior discussão sobre o milênio. O reino de Deus, ele é no futuro? Ele é presente? Então, conforme aquelas correntes que nós apresentamos, vamos ver o que diz o documento, né, doutrinário dos batistas da Convenção Batista Brasileira, em seu artigo número 7, Reino de Deus. O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus e é eterno. É também o domínio de Deus no coração dos homens, que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando-o como Senhor e Rei. É, assim, o reino invisível nos corações regenerados que opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. Então, aqui a gente percebe o reino de Deus vinculado ao presente. Olha, no coração dos homens. No coração dos homens que voluntariamente a eles submetem pela fé, aceitando-o como Senhor e Rei. Desta maneira, é um reino invisível. Ora, a proposta pré-milenista, seja pré-milenista, pré-tribulacionista, pré-milenista, mesotribulacionista, pré-milenismo, pós-tribulacionista, ou seja, a proposta pré-milenista como um todo, entende um reino futuro, visível, geográfico, estará em Jerusalém, é um reino político de Cristo. A declaração doutrinária diz que não, diz que é um reino no coração dos homens, não é geográfico, né? Para dizer, está aqui, está acolá, está em Jerusalém, está... Não, ela diz que não, é no coração dos homens. Por isso é um reino invisível, não tem visível aparência, né? Então, distancia-se assim da proposta pré-milenista e se distancia também de uma perspectiva pós-milenista de entender a existência do reino como sendo algo futuro, né? Porque o reino de Deus já está no coração dos homens e não vai ser de visível aparência. Então, na minha perspectiva, se aproxima mais daquilo que o amilenismo diz. Ponto 2. A consumação do reino ocorrerá com a volta de Jesus Cristo, ou seja, o reino já está presente no coração dos homens de forma invisível e terá sua consumação na volta de Cristo. Quando Cristo voltar, o reino será consumado, né? Em data que só Deus conhece, quando o mal será completamente vencido e surgirão novo céu e nova terra para a eterna habitação dos gemidos com Deus. Ou seja, vivemos já o reino de Deus no coração dos homens de forma invisível e no final desse reino, no final desse milênio, né, Cristo volta e estabelece o estado eterno, novo céu, nova terra. Né? Nós temos o julgamento final, os eventos derradeiros que ali ocorrem, arrebatamento, ressurreição dos mortos, julgamento final, novo céu e nova terra, a consumação do reino de Deus. Ou seja, é uma proposta que se distancia bastante do pré-milenismo, né, e se aproxima mais do amilenismo. E a gente pode dizer, então, a partir do artigo Reino de Deus, da Declaração Doutrinária, que o reino de Deus está no coração dos homens, no presente. É um reino invisível, no presente. E a consumação ocorrerá com a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, se estabelece novo céu e nova terra. Diferente da visão pré-milenista, que diz que quando Jesus voltar é que vai estabelecer o reino de Deus. Não, a declaração diz que quando Jesus voltar, será estabelecido novo céu e nova terra. Então, a declaração doutrinária se afasta do pré-milenismo em qualquer uma das suas possibilidades. E agora, eu trago um quadro aqui para repetir, né, aquilo que nós afirmamos sobre a declaração doutrinária. Artigo 2, Deus, no ponto Deus Filho, volta de Jesus visível, julgamento, consumação. Artigo 19, justos e ímpios, volta de Jesus visível, ressurreição, arrebatamento, julgamento, estado eterno, né? Consumação, céu ou inferno. Artigo 7, reino de Deus no coração dos homens, ou seja, invisível, conforme diz os outros pontos, no presente, reino invisível no presente, e consumação com a volta de Jesus, onde vai se estabelecer novo céu e nova terra, né? Ocorrerão os eventos escatológicos derradeiros, últimos, né, na história da salvação. E aí, eu vou trazer agora alguns versículos bíblicos que aparecem na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira e que apontam aquilo que nós afirmamos aqui. Primeiro que eu trago é relacionado ao reino presente e invisível. Lucas 17, verso 20 e 21, que diz:
interrogado, né, Jesus sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus futuro, quando viria o reino de Deus, porque era essa a expectativa judaica de um reino futuro que viria, né, estabelecido pelo seu Messias, um reino político, visível, com visível aparência, geográfico, né? Então, quando viria o reino de Deus? Os fariseus perguntaram para Jesus. E Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então, essa proposta, essa perspectiva que vocês têm de um reino visível, isso não ocorrerá. O reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Então, a proposta que diz que ele estará em Jerusalém cai por terra aqui, porque não vai estar aqui nem estará acolá. E por que isso, Jesus? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, percebam, na colocação dos fariseus, eles perguntam quando viria, no futuro, o reino de Deus, né? Um reino de visível aparência, político, geográfico, em Jerusalém. Estará lá, em Jerusalém. E Jesus diz, não, vocês estão errados. Ele não vem com visível aparência, né? Por quê? Vocês não vão poder dizer, está aqui, está acolá, está em Jerusalém. Não, vocês não vão poder dizer isso. Porque o reino de Deus está dentro de vós, né? No coração dos regenerados. Então, a gente percebe aqui a proposta pré-milenista, seja ela no esquema que for, pré-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e meso-tribulacionista, de alguma forma também sendo contrariada nessa fala de Jesus, porque ele coloca o reino não no futuro. Quando viria o reino de Deus? No futuro. Ele está no presente. Então, ele não está no futuro. Está dentro de vós. O reino de Deus está no presente, conforme esse texto. Outro texto, João 18, 36, a parte A. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Então, o reino de Cristo não é deste mundo. Assim, a perspectiva de um reino político aqui na Terra, ela, de alguma forma, não está condizendo com essa fala de Jesus, porque diz que não é deste mundo. E a proposta do milênio, um governo no futuro, político, né, neste mundo, de certa forma, contraria a visão apresentada nesses dois textos que nós lemos. Vinda visível de Jesus, Atos 1:11. Eles disseram, varões de Galileia, Jesus ascendendo aos céus, né? Os anjos aparecem ali e diz para eles, varões de Galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá, do mesmo modo que o vistes subir. Então, Jesus virá de forma visível. Assim como ele foi visto subindo, ele virá de forma visível. Então, a vinda de Jesus será visível. Nada de uma vinda, né, invisível, um arrebatamento secreto. Isso contraria esse texto na perspectiva da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que afirma os seus pontos e que traz esse versículo como sendo uma referência para a sua proposição doutrinária. Um outro ponto é sobre o arrebatamento, a ressurreição e a consumação. E aí, 1 Coríntios 15, verso 22 a 26, e depois continua. Verso 22 a 26 diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, né? Tratando da ressurreição. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então, na vinda de Cristo, ocorrerá a ressurreição, né? Seremos vivificados. E então virá o fim. Olha que coisa interessante, né? A vinda de Cristo, a ressurreição, e então virá o fim. Ou seja, não vai estabelecer um milênio, um governo político. Não. Então vem o fim. É o julgamento e o estado eterno. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino, que já está ocorrendo, que é presente, que está dentro de nós, que não tem visível aparência, que não é deste mundo, quando então ele entregar o reino ao Pai. Então, nós vivemos o reino, Cristo volta, ocorrem os eventos escatológicos finais, e então vem o fim, quando ele entrega ao Pai a consumação do reino. Então, a gente percebe aqui mais um versículo que corrobora para aquilo que a declaração doutrinária da Convenção Batista apresenta. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído
é a morte. E quando que a morte vai ser destruída? Ora, conforme foi dito, com a vivificação, né? Ou seja, com a ressurreição. Nesse evento escatológico derradeiro, com o arrebatamento dos vivos, a ressurreição dos mortos, a morte ela é vencida, já não há mais lugar para a morte. Isso ocorre quando? Com a vinda de Cristo. E então vem o fim. Então, o último inimigo a ser vencido, enquanto Cristo reina, é a morte. Quando a morte vai ser vencida, na ressurreição, no final dos tempos, na vinda de Jesus. E aí o texto continua explicando isso, dizendo: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, está tratando do arrebatamento, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, ressurreição e arrebatamento. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Olha só, quando que a morte é destruída? Quando o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, tratando da ressurreição e do arrebatamento. Tragada foi a morte pela vitória. Então a morte é derrotada aqui. Aqui é a derrota da morte, o último inimigo a ser vencido. E ocorre isso na vinda de Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória. Como é que temos a vitória? Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios 15, 51 até 57. Tratando do arrebatamento, a ressurreição, vinculados à consumação final da história, com a vitória sobre a morte. Julgamento e consumação. Hebreus 9, 27 e 28. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O milênio? Vindo depois disso o quê? O reinado de Cristo? Não, vindo após disso o juízo. Ou seja, o momento após a nossa morte aqui nesse mundo é o juízo. Vindo após a morte, o juízo. Momento final da história. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Olha só aqui, juízo com a volta de Cristo. A volta de Cristo é o momento final do julgamento, é juízo. Não é para estabelecer um reino. Não, o reino já está entre nós. Quando ele voltar, é o juízo. Aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Salvação é o estado eterno, é a consumação. Céus para aqueles que creem. Então, mais um texto que é indicado na nossa declaração doutrinária, que colabora para a nossa declaração doutrinária. Julgamento e consumação. Mateus 25, 31 a 34, 41 e 46. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono, ou seja, para julgar, na sua glória, o trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará, então está tratando de julgamento, uma metáfora para tratar do julgamento, uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, é o momento da consumação do reino que já está presente. Então, julgamento, a separação, consumação. Então, vinda de Jesus, quando vier o Filho do Homem, então, vinda de Jesus, ocorre julgamento e consumação. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mais uma vez, julgamento e consumação. No caso aqui, o estado eterno daqueles que serão condenados. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, trata-se da consumação. Então, a vinda do Filho do Homem, quando vier o Filho do Homem, então ocorrerá o julgamento e, após o julgamento, a consumação, o estado eterno, vida eterna ou castigo eterno. Arrebatamento após o homem da iniquidade. Então, o pré-milenismo, pré-tribulacionista, vai dizer que a igreja ela é arrebatada antes da manifestação do anticristo. Então, antes de começar a grande tribulação, a igreja ela é arrebatada, um arrebatamento secreto, a igreja é arrebatada e fica no céu,
fora da grande tribulação com o anticristo. Mas olha só o que diz, segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, verso 1 e 3. Ela vai dizer justamente o contrário, vai dizer que Jesus voltará após a revelação do anticristo, e que na volta de Jesus ocorre a nossa união com ele, ocorre o arrebatamento. Então, a nossa união com ele, o arrebatamento ocorre após a manifestação do anticristo. Primeiro o anticristo se revela, primeiro nós temos a grande tribulação, e somente após é que ocorre a vinda de Jesus e a nossa união com ele, ou seja, o arrebatamento. Então, o arrebatamento é pós-tribulação, não é arrebatamento pré-tribulação. Então, arrebatamento pós-tribulação, defendido pelos pré-milenistas pós-tribulacionistas, defendido pelo amilenismo e defendido pelo pós-milenismo. E contrariando, então, a visão, que é majoritária no Brasil, do pré-milenismo pré-tribulacionista, que diz que a igreja vai ser arrebatada antes da manifestação do anticristo. Não, o texto vai dizer justamente o contrário. Olha só o que diz o texto. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, vinda de Jesus e nossa reunião com ele, ou seja, o arrebatamento, nós vos exortamos, ninguém de nenhum modo vos engane, não sejam enganados, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Então, primeiro vem o anticristo, depois vem a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele. Então, aqui é um texto que colabora a perspectiva que nós estamos apresentando da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, se afastando da proposta pré-milenista, pré-tribulacionista, o dispensacionalismo, que é, como falamos já, a visão majoritária entre os evangélicos no Brasil. E assim a gente encerra o nosso estudo de hoje sobre esse tema, escatologia, passando pelos artigos da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, com o foco no reino de Deus, nesse reinado de Cristo. E a gente pode, então, concluir afirmando que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira não é pré-milenista pré-tribulacionista, pré-milenista mesotribulacionista ou pré-milenista pós-tribulacionista. Assim como não é pós-milenista e também não é amilenista. A nossa declaração ela é batista, ela apresenta os pontos que nós batistas entendemos como bíblicos, a razão da nossa fé, a partir da Bíblia. Então, a gente apresenta esses pontos. A partir da leitura, então, mesmo que não seja pré-milenista, pós-milenista ou amilenista, ela não afirme isso como outras denominações afirmam, esses esquemas escatológicos como doutrina, por mais que a nossa declaração não afirme isso, então a gente não pode falar que os batistas são pré-milenistas, pós-milenistas ou amilenistas, por mais que ela não afirme, lendo o texto da declaração, que foi o exercício que nós fizemos aqui nessa aula, lendo o texto da declaração, a gente percebe que ela, mesmo não afirmando, mas ela se afasta pelo seu conteúdo do pré-milenismo, seja um pré-milenismo pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista. A declaração se afasta do pré-milenismo. E entre o pós-milenismo e o amilenismo, a gente argumentou aqui que entende que ela se aproxima mais do amilenismo. Então, não quer dizer que a declaração doutrinária da Convenção Batista ela é amilenista. Não. O que estamos afirmando aqui é que ela se aproxima mais daquilo que nós entendemos nas correntes escatológicas como sendo o amilenismo. Agora, é importante, ao concluir essa aula, é sabermos que, independente da corrente escatológica adotada pela pessoa, isso não é critério para a salvação. Conforme falamos na aula anterior, a salvação ela é outorgada por Deus e requer do homem arrependimento e fé, reconhecimento em Jesus como seu único Senhor e Senhor da sua vida. Não requer você crer na corrente A, B, C ou D escatológica. Então, isso aqui não é critério de salvação. É critério para entendermos a visão que os batistas da Convenção Batista Brasileira possuem, e assim podermos dar a razão da nossa fé, a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus. Então, a gente pode concluir que a escatologia batista, ela é batista, simplesmente batista. E das correntes que são mais conhecidas contemporaneamente, ela se aproxima mais, na nossa percepção, da corrente amilenista. E assim a gente conclui o nosso estudo de hoje. Esperamos que tenha somado, abençoado a sua vida
e desejamos a todos que a paz de nosso Senhor Jesus esteja habitando em seus corações e que Deus a todos abençoe.